Eu quero começar esse vídeo dizendo que esse conteúdo era para ser pago, de tão importante que é. Então, eu vou mostrar aqui o processo que a gente leva aqui no estúdio para fazer uma cena do Caçadores de Brutis. E a cena vai ser essa daqui, ó. Agora que vocês viram a cena, né, dá para entender a complexidade que foi para fazer essa cena. Então, eu vou explicar passo a passo do que a gente fez para chegar nessa qualidade. Primeiro, a gente fez esse cenário, né, que é o Animatic. Vocês podem ver aqui, é um cenário já um pouco mais detalhado para explicar o que vai acontecer na cena, para depois a gente chegar nesse cenário aqui. É certo, você pode falar, ah, Denis, como é que eu chego nesse cenário? Eu vou mostrar aqui para você um pouco do processo. Primeiro, eu vou ocultar todas as camadas, para a gente ter noção por onde a gente começa, né? E eu gosto de sempre utilizar, nesse caso a gente utilizou já uma parte de um cenário pronto para fazer algumas coisas, né? Então facilitou alguns momentos aqui da, da peça do cenário. E o que, que a gente tinha que ter em mente? Aqui tinha uma luz, então essa luz vai ser animada. E essa luz vai interferir no cenário, então a gente tem que se preparar para fazer essa pintura já no cenário. Então, beleza. Mostrei aqui. A gente começou fazendo algumas marcações, né? Lembra, isso aqui não funciona sem ter uma line art. Então, deixa eu separar aqui a line art para vocês verem. Só para a gente ter noção do processo que é para fazer uma cena, né? A gente tem aqui a cena toda em line art, né? Com a line art basicamente separada. Mas no mais, começa aqui, ó. Que a gente vai fazendo a marcação das cores bases, colocando a textura na base das cores, né? Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês só a marcação de cores. Aqui, ó. Então, essas aqui são as marcações iniciais que a gente tem. Ó. Tudo é aplicado em cima, depois aqui no Photoshop. Ó, como vai ficando interessante, né? E essas são as marcações iniciais. Ah, a gente faz alguns sobretons de cores para ficar bem interessante a marcação já no começo. E depois a gente vai pintando para colocando mais textura e marcando mais os objetos, né? Então aí você vai sentindo melhor a iluminação de cada parte da cena. Ó, tá vendo aqui tem duas sombras, ó, tem uma sombra meio que ambiente desse tronco e outra sombra, uma luz meio que vem do luar, mais azulada. Ó, tudo isso você vai sentindo que vai incrementando mais, ó. Cada detalhe desse, vai deixando o cenário mais harmônico, né? E aí eu já posso colocar essas outras partes que estavam aqui embaixo para compor mais. Beleza. Aqui a gente tem meio que a base da pintura, né? Mas ficou faltando a parte da frente. Então a gente dá uma escurecida mais para dar um tom melhor para a cena que a gente quer e vai trabalhando mais nas texturas, ó. Texturas individuais para árvore, árvores específicas. Como eu falei para vocês, o acabamento aqui a gente faz pensando já na pós-produção. Então, se eu colocar uma máscara aqui, ó, e eu vir pintando essa superfície aqui assim, ó, entende? E eu mover a máscara, vai dar o aspecto de que a luz está movendo pelo cenário, certo? Então você tem que planejar isso antes. E depois essas partes da frente aqui, né? Mais alguns galhos para ficar com aquela sensação de escuridão aqui na frente. E a gente terminou com as corujinhas, né? Dando o contraste final. Certo. Qual a diferença dessa para essa? Beleza. Tem muita diferença, dá para sentir a intenção da cena, a iluminação, mas as duas têm o mesmo objetivo, né? Mostrar um caminho meio tortuoso de árvores e tudo. Mas isso aqui não é o ideal ainda para animação. O ideal é que seja uma coisa mais composta, mais assim, ó. Vou mostrar para vocês. Quando a gente está trabalhando com animação, a gente tem que pensar nos planos. Então, o plano um seria esse das estrelas, o plano 2 seria esse das árvores, o plano 3 seria a luz, e o plano um seria isso aqui.
essa parte da frente, né? Dos, dos olhinhos, né? Então, dividindo isso, a gente conseguiria fazer um paralaxe bem interessante, uma sensação de vinda da câmera. Mas não é o caso, a gente não vai querer esse paralaxe, a gente só quer que dê a sensação de luz mesmo, essa luz aqui que é importante. E para isso a gente vai ter que agora, vou mostrar agora para vocês como é que funciona aplicar isso na animação. Então vamos lá. Agora eu estou aqui no Toon Boom. Toon Boom é o software de animação que a gente utiliza para fazer na animação. Aqui vocês podem ver que já tem a animação da Lina, né? Ó. Você dá um zoom, temos a animação dela e do Beto ali e do João aqui atrás. Então eles estão entrando na floresta aqui. Mas tem, se vocês olharem aqui para o lado, temos aqui o que acontece nessa hierarquia, né? Tem muita coisa bagunçada aqui. E ajeitar mais um pouco isso. Mas o que a gente precisa entender? Pronto. Essa Composite B, você não está familiarizado com o Tubum é feito por composições. Então, uma composite é como se fosse uma caixa de um objeto, né? Tudo isso é meio para separar as coisas aqui do Tubum. Separa a Lina, separa o Beto, separa o João, separa as árvores. Então, tudo tem que ser meio que bem separado. Então, para eu achar essa composite da luz, está aqui, né? Então, o que que eu movi nela? O que que eu movi? Eu movi, provavelmente ela está linkada a outra peça, né? Está linkada a essa peça aqui, ó. Então, quando eu movo aqui, ó, entende? Está movendo toda a iluminação da minha cena. Mas nesse caso, a gente colocou linkada a própria luz aqui dela. Então, quando ela se move, né? Ela se move aqui, ó. Você vê que é um movimento natural, né? Ó. Aqui para aqui. Que é o movimento do candeeiro dela se movendo para chegar na posição. Né? Beleza, temos isso. Já funciona pra caramba. Vou botar o render aqui para vocês. Tá como fica legal, certo? Mas se eu tirar isso, ó, se eu tirar a luz, você percebe que não é só isso. Não é só isso. A gente precisa de mais coisas. A gente precisa ter um tratamento que simule a cor ideal do personagem aqui também na Lina, né? Então, para a gente fazer esse tipo de tratamento, a gente tem que fazer de algumas camadas, né? Provavelmente usando a própria Lina aqui como base. Então, deixa eu voltar aqui para ela. Então, a gente vai ter que utilizar algumas máscaras. Aqui, ó, tá vendo? Que a gente teve que utilizar a própria mão da Lina separada. Algumas outras máscaras, ó, de objetos para colocar na frente. Outras máscaras para cobrir o Beto, tá vendo? Então, tudo isso tem que ser bem pensado aqui. Se vocês perceberem aqui, uma das coisas que a gente mais utiliza é o cutter, né? Que é uma máscara, basicamente. Então, vamos lá. Dá para a gente entender mais algumas coisas aqui. Então, a Lina é essa daqui, ó. A Lina tá aqui, certo? Então, ela vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, tudo que acontece na Lina tá vindo dessas composites aqui, ó. Então, tem alguma coisa que está puxando dela aqui? Então a gente achou, né? A gente achou o que é que está deixando esse tom, né? É esse desenho aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é esse desenho, tá vendo? Desenho meio alaranjado indo pro azul, né? Então ele faz essa máscara aqui, ó, pegando essa composição toda, vindo para cá, que usa um blend mode de soft light, que é de luz mesmo, e ele é invisível em toda a cena. Ele é visível, na verdade, em toda a cena, certo? Então, esse desenho faz com que a Lina, assim, pareça dentro daquele ambiente. Se eu ligar aquela luz lá, ó, e deixar ela sem essa modificação aqui, ó, olha como ela fica, entende? Ela fica meio fora do padrão, fica meio que distante a iluminação. Então, todo esse detalhe faz parte da animação dos Caçadores de Vertigem. E por isso que salta os olhos, sabe? É esse tipo de coisa que vai fazer saltar os olhos na animação, quando vocês veem. Porque quando você vê uma animação, eu vou botar alguma animação, vou botar uma animação bem. Vamos aqui, deixa eu
Então, quando você vê o Irmão de Orel ou qualquer outra animação como exemplo, você tende a não ter esse tipo de iluminação tão forte. Então, é isso que causa a imersão dentro do Caçador de Vertigem. É a sensação de que os objetos pertencem realmente àquele ambiente. E por isso, quando a gente tem um cenário desse, um personagem que está dentro do cenário, funciona super bem. E por isso, no começo, eu disse que esse conteúdo era tão importante e deveria ser pago. Eu recomendo você olhar esse conteúdo com carinho e aprender, porque é um dos processos que a gente utiliza aqui dentro do Mode. E se você quer aprender a fazer animações como a gente, você pode fazer os nossos cursos que estão lá na Udemy. Vou colocar o link aqui na descrição. Aproveita que ele está com 50% de desconto até dia 28, esse domingo. Então corre lá. Espero que tenham aproveitado bastante o vídeo e vou deixar a cena rodando aí para vocês verem os detalhes dela.